Agora, bora mudar de assunto, né? Porque a gente vai falar desse feriadão prolongado, porque no ano passado foram registrados cerca de 150 afogamentos em todo o estado. E nos primeiros 4 meses deste ano, 55 pessoas morreram nos rios, represas e balneários goianos. As estatísticas apontam que 2 em cada 3 casos acontecem nos finais de semana e feriados. E a gente está chegando num momento como esse, né? Então, a partir de amanhã tem operação, tem ainda mais acidentes que podem acontecer também nas estradas, nas rodovias, e por isso a gente quer trazer esse alerta aqui para você. E por esse motivo, estamos então com o capitão Guilherme do Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros que sempre muito parceiro aqui, e a gente traz sempre esse alerta de vocês, inclusive, em relação aos cuidados que podemos ter e precisamos ter, principalmente nesses feriados prolongados, né? A gente mostrou no último, inclusive, pelo menos 2 ou 3 afogamentos que acabaram, então, na morte dessas pessoas. Exato. Capitão, eu queria que você trouxesse esse alerta. O que o Corpo de Bombeiros traz desse alerta, principalmente em relação a essa questão dos afogamentos? Bom dia a todos. Bom dia. Infelizmente, nesses últimos 15 dias, a gente teve 4 óbitos, né? 3 deles exatamente no final de semana ali prolongado da Semana Santa. Né? Inclusive, 2 mulheres faleceram, né? A gente lamenta todos esses casos. Mas, infelizmente, são situações que a gente poderia prevenir. Né? São situações que a gente já sabe, a gente está sempre alertando a população o ano todo, principalmente no período ali do mês de julho, que a população goiana gosta de ir para o Araguaia, gosta de ir para algum balneário, fazer seu lazer aquático, mas infelizmente deixam de observar essas regras. Né? É questão de sempre, é o uso do colete salva-vidas. Se for conduzir embarcação, não fazer ingestão de bebida alcoólica, porque também é proibido pelas normas da Marinha. Né? Da mesma forma que você não pode beber e dirigir, Exatamente, como você não pode beber e dirigir veículos terrestres no meio aquaviário da mesma forma. E o colete salva-vidas é o cinto de segurança da água. Sim. Né? Infelizmente, esses 3 casos que a gente teve aí no final de semana da Semana Santa seriam totalmente evitáveis se as vítimas estivessem de colete salva-vidas. Um deles, inclusive, foi no Rio Araguaia, né? Ali na região de Luiz Alves, onde, infelizmente, uma mulher veio se acidentar em razão do banco de areia. Né, pelas informações que chegou até nós, ela entrou numa zona de banco de areia, caminhou até uma certa distância dentro da água, só que o banco de areia se desfez e ela, infelizmente, caiu no ponto mais profundo e ali iniciou o processo de afogamento. Né, e esses números são alarmantes. Sim. E isso piora em relação a crianças. Né, quem tem filhos pequenos tem que ter atenção redobrada. Nada substitui a atenção dos pais. Nem o próprio colete pode substituir a atenção dos pais. Crianças, segundo a nossa Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é uma instituição nacional, segundo dados nacionais e internacionais, em caso de crianças pequenas, menores de 6, 4 anos de idade, é a segunda maior causa de óbito de criança por acidentes. E aí a gente sempre traz esse alerta aqui, porque a criança também pode se afogar em qualquer lugar, né? Exatamente. E aí a gente tem sempre o uso da bebida alcoólica, porque às vezes você está numa festa, está num momento de lazer, a criança está com uma boia, e aí é importante até destacar essa questão da boia. Qual que é essencial para prevenir? Claro que a gente tem que estar próximo, né? Independente de onde a criança estiver, mas qual que é o ideal mesmo para a criança? O melhor é o colete salva-vidas adequado ao tamanho e ao peso da pessoa, seja criança, seja adulto. Né? Então, todo colete salva-vidas, ele vem lá com a numeração, a carga, o peso da pessoa, que até o limite que ele suporta, né? E também a questão da marinha. Então, lá tem que ter, o colete que ele é homologado pela Marinha, ele tem uma etiqueta, ele tem uma inscrição no número da homologação no próprio corpo dele. Isso na piscina também? Todos os lugares. Certo. Criança, principalmente, né, pode utilizar colete sempre. Certo. O ideal é isso. E se for utilizar alguma outra espécie de boinha, que não seja boia de ar. A boia de ar ela pode esvaziar, ela pode furar. Às vezes aquele bico que você usa para encher, ele despluga ali e começa a esvaziar sozinho. Ou fura. Agora, a espuma não. Se você furar ali o colete, rasgar o colete, a espuma não vai perder a propriedade de flutuabilidade dela. Então, o mais seguro é o colete salva-vidas. E o colete sempre fechado, afivelado, da forma correta de utilização. Porque é muito comum também, nesses acidentes, a gente perceber que a vítima estava com colete, mas infelizmente estava com o colete desafivelado ou com o zíper aberto. Aí não vai adiantar, porque se ela ali tiver uma colisão, se ela cair inconsciente na água, ela pode se perder do colete.
Então, ótimo, inclusive, essas dicas, principalmente dessa questão da boia, porque às vezes a gente acha que aquela boiazinha do braço e aquele coletinhozinho, que são de ar, inclusive, né, são suficientes. Agora, essa questão dos afogamentos, a gente falou sobre quais são as áreas que estão no radar, inclusive, do Corpo de Bombeiros, e como é que está sendo feita essa operação nesse final de semana? A gente monta a operação parecida com o que a gente faz em todos os períodos aí de feriados prolongados, né? Como a gente fez agora na Semana Santa. A gente reforça o efetivo operacional nosso nas cidades turísticas, principalmente nos locais onde tem balneários, onde a gente sabe que tem uma concentração significativa de turistas. Então a gente vai estar apoiando ali em Uruaçu, Lago Serra da Mesa, né, o Rio Araguaia, cidades que são fonte ali de turismo significativo, como Aruanã, próprio Luiz Alves, né? Caldas Novas, que também com certeza deve estar recebendo também um fluxo significativo, mas a gente acredita que o fluxo turístico desse final de semana é um pouco mais tranquilo do que do final de semana anterior, até porque esse agora, na sexta-feira, ele é ponto facultativo para o servidorismo público, mas não para toda a iniciativa privada, né? Então não vai ter provavelmente aquele volume que se teve no último feriado. Existe uma preocupação também, tanto da Polícia Rodoviária Federal e Estadual, em relação aos acidentes, né? E quais são os principais alertas que a gente traz para esse feriado? Com relação a veículos terrestres, a questão da manutenção do carro, a revisão em dia, observar a condição do pneu, a condição também do motorista, aquilo que a gente falou para o piloto de embarcações vale principalmente para o condutor de veículos terrestres. Não consumir bebida alcoólica se for dirigir, também respeitar o descanso, né? Porque a gente tem muitos acidentes em razão do sono ao volante. Tudo isso a gente tem que estar sempre observando. A gente sabe que já é batido muito em cima desses temas, mas infelizmente a gente tem que estar sempre relembrando a população. A gente tem sempre que estar lembrando, inclusive, porque a gente sempre fala e existe multa, existe toda uma penalidade para quem bebe e dirige, mas mesmo assim as pessoas insistem em fazer isso. Então, é para preservar a sua vida e também a do próximo. Então, vá viajar descansado, sem utilizar bebida alcoólica, sem pressa também, né? Redundância de segurança, né? Não ultrapassar em locais proibidos, né? A questão mesmo das crianças, utilizar cadeirinhas nos carros. Então é tudo isso que a gente já sabe, já está acostumado. A prevenção sempre, principalmente quem é pai de crianças pequenas, sempre ter aquela observância, segurança, errar para mais, que a gente fala, né? Para evitar acidentes. E nunca achar que você dá conta, né? Exatamente. Você dá conta de ir até o fundo, você dá conta de nadar mesmo estando cansado, você dá conta de dirigir mesmo estando cansado ou mesmo tendo bebido. Exatamente. Obrigada pela participação aqui, bom trabalho para vocês. E nós que agradecemos esse espaço e relembrando a população, precisando do nosso apoio, ligar para o nosso ramal 193. Tá ótimo. Obrigada, capitão. Eu que agradeço.